Paz de Jesus, irmãos. Glória a Jesus. Deus abençoe e fortaleça cada um dos irmãos, hoje e sempre, derramando graça, poder, virtude, em nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje, né, irmãos, é o último culto de domingo desse ano, né? Desse ano. E glória a Jesus. Irmãos, a palavra diz que em tudo nós devemos dar graças, né? Pois em Cristo Jesus nós aprendemos, irmãos, muitas coisas. Mas antes de mais nada, vamos orar e agradecer ao nosso Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos, Senhor Jesus, mais uma vez diante da sua presença, para que o Senhor possa nos ajudar, nos fortalecer, nos animar, Senhor Jesus, pois só o Senhor pode nos sustentar e nos fortalecer, Senhor, em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio às tentações. Acrescenta graça, poder e virtude, Senhor Jesus, sobre cada um de nós. Precisamos da sua ajuda e do seu poder sobre cada um de nós, Senhor. Opera com grande poder e graça sobre cada um. Obrigado, Senhor Jesus, por todas as coisas ao qual o Senhor nos fez, ao qual o Senhor nos deu, pois nós, Senhor Jesus, te agradecemos por tudo. Obrigado pelo seu infinito amor e bondade sobre cada um de nós, que possamos te glorificar, Senhor, e te exaltar todos os dias da nossa vida, pois sabemos, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor tem demonstrado, Senhor, as suas mãos potentes e soberanas sobre nossas vidas, ainda que não merecíamos, Senhor Jesus, mas sabemos que o Senhor age segundo o seu amor, segundo a sua misericórdia, segundo a sua piedade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, como estávamos falando, né, irmãos, mais um ano vai se acabando, terminando, né, e para mim passou muito rápido esse ano, né, talvez por causa da gestação da minha esposa, então é um negócio que muda bastante a nossa rotina, né, mas independente disso, eu acho que para alguns irmãos também deve ter achado que deve ter passado rápido, né, bastante. Mas muitas coisas podemos trazer desse ano, né, irmãos? Alegrias, tristezas, angústias, decepções, mas em tudo, né, o Senhor Jesus Cristo nos ajudou a ser mais do que vencedores. Afinal de contas, nós estamos aqui, né? Então, há motivos para nós agradecermos a Deus, mesmo que hajam lutas e tribulações. Porque no final das contas, irmãos, se nós chegamos até aqui, é por causa da sua grande misericórdia. É por causa da misericórdia que nós estamos aqui. E é uma coisa que nós devemos sempre ter no nosso coração, esse entendimento. Que se não fosse pela misericórdia de Deus, irmãos, nós não poderíamos, nem ao menos, levantar pela manhã. Né, irmãos? Então, estava lembrando e meditando hoje sobre isso, né, irmãos? Que se dependesse, talvez, de nós mesmos, nós estaremos destruídos. Nós não estaríamos aqui, porque imagine se Deus nos julgasse, ou se Deus fizesse conosco conforme aquilo que produzimos. Será que o que produzimos esse ano foi suficiente para Deus, né, Deus ficar em débito com a gente? Deus nos ficar devendo? Será que nós fizemos tantas coisas assim que eu posso falar para Deus assim: Senhor, o Senhor está me devendo, porque eu fiz tantas coisas boas e o Senhor está me devendo muitas coisas. Será que a gente pode falar isso, irmãos? Né? Eu acredito que não. Então, se nós estamos aqui, irmãos, é fruto da sua grande graça e misericórdia. Tem um texto, né, irmãos, que fica lá no Antigo Testamento, Lamentações, Jeremias. Vê se você acha aí. Depois de Salmos começam os grandes profetas, né, irmãos? Tem Isaías, depois Isaías, Jeremias, depois de Jeremias tem Lamentações, Jeremias. Então, quem tem a Bíblia pentecostal, abra aí na página 1165. 1165. Então, irmão, nós chegamos até aqui
possamos entender, irmão, que nós chegamos até aqui não foi por nossa força, né? Não foi por nossa força, nossa constância. A gente não chegou até por causa da nossa fidelidade. Se dependesse de nós, irmão, nós teríamos consumidos. Lamentações, irmãos. Os irmãos estão se lamentando para achar esse livro aí, né? Se você não achar, irmão, depois você acha. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Versículo 22. Todos acharam? Diz assim, irmãos, versículo 22. Se você não achou, irmão, depois você procura. Versículo 22 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Versículo 23, irmãos, todos juntos. De novo, irmãos, versículo 22 e 23, todos juntos. 1, 2, 3. São a causa de não sermos consumidos. Então, a causa de não sermos consumidos é o que, irmãos? Amém, irmãos? É isso aí, irmão. Deu para entender? Vamos ler de novo, irmãos? Vamos ler de novo. Amém? Todos juntos, irmãos. 1, 2, 3. De não sermos? O que é ser consumido? O que é uma coisa consumida? Hã? Acabou, né? Consumir é acabar, devorar, ser aniquilado, não existe mais. Você consumiu, você consome. Então, irmãos, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Bem, a palavra vai dizer, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Então, apesar do texto estar no Antigo Testamento, sabemos que no Antigo Testamento, irmãos, o Deus dos judeus não tinha misericórdia. O Deus do Antigo Testamento havia juízo, condenação, morte. Então, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, é aquele que nos concede o quê? A sua misericórdia, para não sermos consumidos. Porque suas misericórdias não têm fim. Versículo 23, como é que diz? Então, irmão, Deus é fiel. Deus é fiel por quê? Porque a cada manhã Ele se renova na sua grande misericórdia. Porque se Ele não renovar, deu a meia-noite, o que Deus faz? Põe mais crédito aí, põe mais crédito na vida dessa pessoa aí. Que crédito é esse? Misericórdia. E o que significa a palavra misericórdia? Alguém se lembra? Um de cada, irmãos, todo mundo junto assim é bem difícil. Os irmãos se lembram? O que significa a palavra misericórdia? Misericórdia é você não receber o que você merece. Quando que Deus tem misericórdia de mim? Quando Ele não dá o que eu mereço. Tinha um irmão que quando ele chegou na igreja uma vez, ele orava assim: Senhor Jesus, me dá o que eu mereço. E ele começou a orar desse jeito. Aí um dia, eu não ouvi ele orar isso aí, logicamente, mas eu falei: irmãos, se você recebeu o que você merece, o que é que você merece? Então muita gente vai acreditar piamente que as pessoas, elas merecem coisas boas. Por quê? Porque elas se acham boas. As pessoas dizem assim: eu não sou tão ruim assim, eu sou melhor até mesmo que muitos crentes aí. Tem muitos crentes aí, ó,
que só faz o que não presta. Eu sou melhor aqui fora do que muito crente dentro da igreja. Então, se aquele fulano ali for para o céu, eu também vou. Então, a pessoa ela se baseia na sua bondade. A pessoa ela se baseia na sua fidelidade. A pessoa ela se baseia nas suas boas obras. A pessoa ela se baseia por ser um bom pai, uma boa esposa, uma boa mãe. Então ela se baseia, a régua das pessoas estão nelas mesmas, e não em Deus. Então nós não somos consumidos, não é por nada do que fazemos, não somos consumidos, porque Deus vai lá à meia-noite, e fala, põe um crédito aí na vida dessa pessoa aí. Põe um crédito. Estava conversando com o cooperador Lotinha, ele falou que um parente dele foi dormir e morreu. Né, irmão? Foi dormir, foi agora, né? Como eu estava falando. Dia 25. Dia 25. Foi dormir e morreu. Foi dormir à tarde, depois do almoço do Natal. Vou tirar uma soneca. O que aconteceu? Acabou o crédito. Acabou o crédito. A palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, a cada manhã que eu acordo, que eu levanto, eu tenho que pensar o quê? Senhor Jesus, eu estou cheio de saúde. Ou melhor, Senhor Jesus, obrigado por ter acordado. Não, eu acordei por quê? Não, porque eu sou bom. Porque o meu corpo é saudável. Eu acordei porque eu durmo numa cama maravilhosa. Porque, não, irmãos, nós acordamos pela manhã por causa da misericórdia de Deus. A gente não é atropelado na rua e morto pela misericórdia de Deus. Às vezes o ladrão ele vai lá para te assaltar e está disposto a matar, e às vezes aquilo não acontece. Você nem sabe que aquilo não aconteceu, mas as misericórdias do Senhor estavam ali, ó, se estendendo sobre você. Então, quantas coisas esse ano, irmãos, nós podemos testificar que a misericórdia de Deus esteve sobre nós? Muitas vezes. Quantas vezes você tomou um susto na sua saúde? Quantas vezes você tomou um susto no seu dia a dia, no seu trabalho? Aflições tão grandes que você talvez pensou que não ia suportar. E por que você suportou? Porque você foi forte? Porque você veio para a igreja? Porque você ora? Porque você ouve a palavra? Não, é por causa da misericórdia de Deus. Então, as misericórdias de Deus, irmãos, é a coisa que nos sustenta, é aquilo que nos fortalece. Então, a gente não pode pensar de nós mesmos que nós conseguimos alguma coisa por causa que somos alguma coisa. Nós não somos nada. Nós dependemos dessa misericórdia. Então, a misericórdia é o quê? É você não dar o que a pessoa merece. Ou seja, a pessoa erra com você, ela peca, e você, ao invés de ir lá e tirar satisfação, em vez de ir lá esfregar na cara da pessoa, em vez de você ir lá e vomitar tudo diante daquela pessoa, em vez de você ir lá e fazer olho por olho, dente por dente, você prefere o quê? Perdoar. Você prefere fazer o quê? Deixar para lá, não tirar satisfação. Então você age com misericórdia. A pessoa ela não vai receber o que ela merece. Ela merece, não é que ela não merece. Quando uma pessoa faz uma coisa errada, ela merece o quê? Um castigo. Toda pessoa, quando faz uma coisa errada, ela merece o quê? Um castigo. Quando o ser humano ele quebra uma lei nesse país, o que acontece com essa pessoa? Ela vai ser processada, ela vai ser presa talvez. Quando uma pessoa ela quebra uma regra, uma lei, quando uma pessoa ela vai quebrar ali alguma coisa em que a Constituição diz que é errado, que é crime, então a pessoa ela vai pagar pelo que ela fez. Então, quando há um erro, quando há um pecado, o certo seria Deus nos castigar. Ou não? Deus é justo? Deus é justo. Mas Ele age com justiça com a gente? Ou Ele age com misericórdia? Misericórdia. Se Deus agisse com justiça comigo e com você, o que aconteceria com a gente? Irmãos, então, se Deus permitisse que os demônios tivessem livre acesso a cada pecado que nós cometêssemos, o que aconteceria com a gente?
Se Satanás tivesse autorização da parte de Deus para afligir os filhos dele, depois que eles pecassem, depois que eles fizessem alguma coisa errada, não ia sobrar nenhum. Então Deus, ele não entrega as pessoas na mão do diabo, como o Deus de Jó fez. O Deus de Jó entregou Jó na mão de Satanás. Não foi assim? Satanás, ele estava lá passeando na terra, e aí um dia os anjos se apresentaram lá, diante lá daquele Deus, e no meio daqueles anjos se apresentou o próprio diabo. E o diabo começa a conversar com Deus. Vê se pode um negócio desse. Jesus falou que o diabo nada tem em mim. Paulo fala que comunhão há entre Cristo e Satanás. Que comunhão há entre luz e trevas? Nenhuma. Você acha que o diabo e Jesus têm algum diálogo? Não, não tem. Mas lá em Jó, tem. E o que acontece? Jó era um homem justo, temente, e mesmo assim ele foi entregue na mão de Satanás. Mesmo assim ele foi entregue. Então, não houve nenhum pingo de misericórdia. Entregou uma vez, destruiu a sua casa, destruiu seus filhos, tudo que ele tinha se acabou. E aí ele fala aquela frase: nu saí do ventre da minha mãe, e nu irei voltar para lá. E mesmo assim, Satanás vai de novo na presença lá do Deus de Israel e fala: também você conservou a saúde dele? E aí foi dito para ele o quê? Vai lá e toca na sua carne, só não mate ele. E Satanás vai lá e toca na carne de Jó, e a sua carne fica com grandes feridas. E a palavra diz que era cheio de pus as suas feridas, que de longe se sentia o cheiro de carne podre. E ele coçava, se eu não me engano, diz que coçava até com um caco de telha, se eu não me engano. Caco de telha. E o cara não podia murmurar, não podia reclamar, não podia amaldiçoar Deus. E o que acontece, irmãos, é que ele foi entregue. E o nosso Pai é chamado Pai das Misericórdias, o Deus de consolação. Então que nós possamos meditar, irmãos, que nesse ano que passou, se estamos aqui de pé, se estamos aqui cultuando a Deus, se temos a oportunidade de servir ao Senhor Jesus, se temos a oportunidade de amá-lo, é porque a misericórdia dele sustentou a nossa vida. Se você está de pé, seu casamento está de pé, sua vida está de pé, se você tem coisas na sua casa, se você tem seu celeiro, seu armário está cheio, você tem roupa para se vestir, você tem água para tomar banho, você tem um ventilador para se refrescar nesse calor, você tem água gelada na sua casa para matar a sua sede. Se você tem todas essas coisas, nós não podemos ser presunçosos. Porque o presunçoso, ele coloca Deus de lado. O presunçoso, ele não coloca Deus naquilo ali. Ele acha que ele conquistou tudo aquilo pela sua força, pelo seu braço, pelo seu poder, e não é verdade. Então nós que servimos a Deus, temos que entender uma coisa muito clara. Tudo que temos, tudo que somos, é por causa dele. É por causa da sua grande misericórdia. É porque Deus está agindo na nossa vida. Deus está agindo na nossa vida e é por isso que estamos permanecendo. Deus está agindo na nossa vida e é por isso que você está conseguindo vir. Deus está agindo na nossa vida, é por isso que você está continuando, que você está caminhando, é por causa dele. Porque se dependesse muitas vezes do nosso ânimo, a gente nem vinha mais. Se dependesse muitas vezes da nossa vontade, nem aqui estaríamos. Então veja que Deus, ele age na nossa vida. Deus, ele age no nosso coração. Deus, ele vai lá e coloca lá uma fagulha do seu poder dentro de nós, para que nós pudéssemos servir a ele de verdade. Porque se depender da nossa natureza humana, ela só gosta de pecar. A nossa natureza humana só gosta de retroceder. A nossa natureza humana só gosta das coisas de baixo. Então a palavra diz que é ele que opera em nós, tanto querer como efetuar. É ele que age em nós. É as misericórdias dele. E por que nós temos que pensar assim? Vamos ler de novo, irmãos, versículo 22 e 23, irmãos, todos juntos, 1, 2, 3.
Então, cada manhã você pode ter um livramento. Você não sabe, né? O irmão Chiquinho chegou de viagem ontem, né, irmão Chiquinho? Chegou de viagem ontem. Quantos quilômetros de lá para cá, onde o irmão estava? 2.700. Aí veio naquele ônibus. Lindo. Né, irmão? E, irmão, só Deus sabe se o motorista que estava dirigindo lá, se ele tirou uma soneca, se ele pescou, se ele dormiu no volante. A gente não sabe, ele não sabe. Você não sabe, irmão. Esses dias aí, lá na Raposo Tavares, lá, um ônibus perdeu o freio, o cara saiu detonando e derrubando meio mundo de carro. Ele acordou de manhã e falou o quê? Eu vou entrar no ônibus que está sem freio. É isso que aconteceu? Não. Então, irmãos, as misericórdias de Deus, ela está sobre nós e às vezes ela se estende sobre outras pessoas. Quando o apóstolo Paulo estava indo preso para ser julgado, o apóstolo Paulo entrou num navio. E aí o apóstolo Paulo, Deus falou para Paulo assim: Paulo, fala para esses homens aqui não viajarem, porque se eles viajarem, esse navio vai afundar. E aí o apóstolo Paulo falou assim para o capitão: olha, não vamos viajar, ele era um preso, não vamos viajar, porque esse navio corre sérios riscos de perecer. O capitão olhou para aquele preso e falou: quem é você? Você está pensando que você é quem? Eu sou um marinheiro, eu já ando há muitos anos nesse mar aqui, e nós vamos viajar sim. Presunçoso. Não olhou para o servo de Deus, nem reconhecia ele como servo de Deus. Ele presumiu no quê? Na sua experiência. Ele presumiu no quê? Que ele sabia das coisas, que ele já andava há muito tempo. E ele foi navegar. E no meio do caminho, caiu uma tempestade tão forte, um vento que chama Euraquilão. Que nome bonito, né? Veio um vento tão forte e começou a destruir aquele navio. 14 dias chovendo, se eu não me engano, e o navio foi destruído. O apóstolo Paulo, antes de ser destruído, ele falou assim: olha, o Deus a quem eu sirvo enviou um anjo esta noite e disse que nenhum de vocês vão perecer. Mas nenhum de vocês vão perecer por quê? O apóstolo Paulo falou para o capitão: por causa dele. Porque a palavra vai dizer que todos que estavam naquele barco, todos que estavam naquele navio, estariam vivos, não morreriam por causa de Paulo. Então a misericórdia que estava sobre a vida do apóstolo Paulo se estendeu sobre todos eles, sobre todas as pessoas. Então as misericórdias de Deus, quando está sobre nossa vida, às vezes se estende sobre um filho rebelde, se estende sobre uma esposa, sobre um esposo que não quer a palavra, se estende às vezes sobre funcionários que estão ali com você, se estende sobre colegas de trabalho, pessoas que estão próximas de você, que Satanás quer destruir, que Satanás quer matar, que Satanás quer levar embora. Às vezes a misericórdia que Deus está sobre a sua vida se estende sobre ele também, como aconteceu com aquelas pessoas. Então as misericórdias do Senhor não têm fim. Por quê? Porque a vontade de Deus é que nenhum dos homens se perca, mas que todos venham a se arrepender. Então a pessoa, ela acorda pela manhã, ao invés de buscar e amar a Deus, elas vai buscar as coisas desta vida, as coisas do mundo, e não sabe de nada das coisas de Deus, achando que apenas ser uma pessoa boa é suficiente para salvá-las. É pessoas presunçosas. O ano que vai entrar, eu deveria pregar isso aqui na terça, né? Mas vai ser hoje mesmo. Tiago. Sabe quando você está pregando e essa mensagem, puxa, essa mensagem eu podia ter pregado na terça, né? Mas funciona assim, né, irmão? O mesmo Deus que dá a mensagem hoje vai dar na terça também, né? Em nome de Jesus. Cremos assim, né? Tiago capítulo 4, irmãos. Aí o Tom já me passou aqui o que significa a palavra presunção. Presunçoso, né? Depois eu vou ler para os irmãos aqui.
Tiago, capítulo 4. Todos acharam? Então, irmãos, as misericórdias do Senhor são a causa de nós sermos consumidos. Amém? Então, você acorda de manhã, lembre-se, obrigado, Senhor Jesus, porque a sua misericórdia me permitiu abrir os olhos. Né? Que nem aconteceu ali com o parente do irmão, pode acontecer com a gente, né? Dorme e já era. Já era nesse mundo, né? Porque tem uma eternidade inteira aí pela frente. Né, irmãos? Então, olha o que a palavra vai dizer aqui, ó. Tiago capítulo 4, versículo 13, diz assim: Eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. O que é desvanecer, irmãos? Desvanecer é desaparecer. É o vapor. Aparece e desaparece. Vamos ler, irmãos, todos juntos. Versículo 15. 1, 2, 3. Como é que diz? Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor, se vivemos, faremos isto ou aquilo. 16. Mas agora, deu uma enroscada no meio do negócio, hein, irmão? Era só um versículo, vamos lá. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é, toda glória como esta é maligna. Olha o que o texto está dizendo, irmão. Está dizendo que existem pessoas que planejam o seu futuro sem Deus. Planejam o seu futuro sem Deus. Vamos ler de novo? Versículo 13, todos juntos. Eia, agora vós que dizeis. Então tem pessoas que dizem o quê? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e... Pronto, é um plano, não é um plano? É um plano. A pessoa está planejando o seu futuro. É errado planejar o futuro? Não. Olha, eu vou trabalhar porque eu quero conquistar tal coisa. Olha, esse ano eu queria tal situação. Não é errado você planejar as coisas. Aliás, é certo planejar. A palavra não está sendo contra pessoas que planejam as coisas, que pensam, que meditam, que não faz as coisas à doida, mas faz as coisas com entendimento, buscando o melhor caminho para o seu futuro. Não é assim que nós fazemos com os nossos filhos? Colocamos nas escolas, depois a gente quer que ele faça faculdade, quer que ele tenha uma vida tranquila nessa vida, que tenha seu dinheiro, tenha a sua casa, por aí vai. A gente não pensa assim? Pensa ou não pensa? A gente está planejando o futuro deles. Você tem um filho, você não pensa, vou ter um filho e depois eu quero que ele pereça com 10 anos de idade. Ninguém pensa uma loucura dessa. A gente pensa que vai ter um filho, e que esse filho vai casar, e que esse filho vai ter netos, e a gente vai morrer vendo eles tudo lá. A gente pensa assim, não pensa? Pensa assim. É errado pensar assim? Não. Então a palavra não está falando que você não deva planejar o seu futuro. O problema é você tirar Deus desse plano. O problema é você não colocar Jesus nesses planos. O problema é você não colocar o Senhor, não colocar em nome de Jesus esse futuro. Qual é o plano para o ano que vem? O que você deseja para o ano que vem? Jesus foi colocado no meio desse plano. A oração foi colocada nesse futuro. Cristo é quem vai orientar esse futuro, ou são as emoções? São só os desejos e as vontades. Então, a palavra está dizendo que no ano que vem, nós devemos pensar com o Senhor, colocar em oração. Por quê? Porque pode ser que aquilo dê muito certo, e aquilo que dê muito certo, pode ser que te leve para o abismo.
Não é que uma coisa que dá certo significa que é Deus abençoando. Às vezes aquilo que dá certo é aquilo que vai te tirar da presença de Deus. E às vezes que aquilo que deu errado não foi a mão do diabo, às vezes foi Deus para você não se perder. Mas tudo tem que ser nas mãos do Senhor. Tudo tem que ser nas mãos de Deus. Para quê? Para que nós não viemos estar desorientados. Para que nós não estejamos sem aquele que é o nosso guia. Quem é o nosso guia, irmãos? O Espírito Santo. Não é o que diz em João 16, 13? Ele vos guiará em toda a verdade. Então o Espírito Santo é aquele que quer nos guiar, é aquele que quer nos conduzir. Só que para isso eu não posso ser presunçoso. O que é uma pessoa presunçosa? O irmão me mandou aqui, ó, presunçoso, que é o que nós lemos aqui, né? Vamos ler o versículo 14 e 15. E digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Ou seja, a vida não é nada, irmãos, não é nada. A nossa vida é passageira. Estava vindo aqui, a irmã Miriam estava falando, meu Deus, faz 8 anos que eu moro naquela casa lá, nem parece que faz 8 anos. Esse dia eu olhei para o meu filho e falei, peraí, tem um homem dentro da minha casa aqui já? Desse tamanho, cheio de pelo no corpo já. Falei, mas peraí, já tem um homem aqui da minha casa, outro homem. Não, mas só aqui não dá não, hein, meu. Você vai ter que entrar na linha, menino. Está crescendo. Quando eu tive o meu filho, o pessoal falava, vai passar rápido, você nem vai ver. E de uma certa forma parece que passou rápido mesmo. E passa rápido. Porque a vida é como um vapor. A vida passa com rapidez. Por isso que eu não posso, irmão, ficar preso nas coisas que não valem a pena. Tem pessoas que ficam presas em coisas que não valem a pena. Não vale a pena persistir, continuar. Não vale a pena ter aquilo no coração que te faz mal. Não vale a pena, porque a vida ela é curta, ela é passageira. Então a vida ela tem que ser vivida da melhor forma possível, com Deus, é lógico. Mas não ficar preso e amarrado em coisas que vai te fazer regredir. Então, quando a palavra vai nos ensinando que a vida, ela desvanece, ela é passageira, significa que essa vida é assim mesmo. Versículo 15 diz assim, ó, em lugar de que deveis dizer, como é que nós devemos dizer, irmãos? Se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Ou seja, se Deus quiser e se eu tiver vida, porque pode ser que eu não tenha vida, pode ser que eu morra, pode ser que Deus não queira, e aquilo começa a dar tudo errado. Por quê? Porque Deus não quer aquilo ali. Como nós vamos saber? Às vezes nós não sabemos. Às vezes a gente não consegue discernir as coisas. Às vezes as coisas começam a sair fora do prumo, você não sabe por quê. Você não sabe o porquê. Mas uma coisa é certa, irmãos. Quando nós planejamos as coisas sem Deus, quando nós tomamos direções sem a presença de Deus, sem a presença de Jesus, sem oração, sem comunhão com Deus, sem buscar o conselho, se nós não fazemos essas coisas, é porque somos presunçosos. Versículo 16, irmãos, como é que diz aí? 1, 2, 3. Então, irmão, quando uma pessoa está fazendo o seu futuro sem Jesus, ela está andando com malignidade. É uma pessoa maligna. Por quê? Porque ela acredita, a presunção significa fala ou age com orgulho, achando que sabe tudo. Então a pessoa que ela acredita que sabe tudo, que acredita que sabe de todas as coisas, que não precisa do Senhor, que não precisa de oração, que não precisa do corpo de Cristo, que não precisa da igreja. Quantas pessoas acreditam que não precisa da igreja? Um monte. Quantas pessoas, irmãos, que dizem assim, eu tenho Jesus, mas eu não preciso da igreja? É a presunção no coração da pessoa. Ela presume, através do orgulho, que ela precisa de Jesus, mas não precisa da igreja. É uma presunção. Confia demais em si mesma, nos seus próprios recursos ou na própria força. Ou na própria força. Então, irmãos, agora que eu percebi, porque eu estou lendo uma dificuldade, é o óculos. Meu Deus do céu.
Meus olhos são presunçosos desse jeito, né? Então, irmão, meu Deus do céu, eu estou confiando demais em mim mesmo, tá vendo? Ó, confia demais em si mesmo, nos seus próprios recursos, na sua própria força. Tira conclusões apressadas, sem certeza, só pela aparência. Se acha grande demais, melhor ou mais importante do que realmente é. Acredita que o futuro está garantido, como se tivesse controle da vida. Age sem temor a Deus, desprezando princípios, limites e a vontade divina. Pensa que tudo vai dar certo, só porque quer, sem buscar a direção, a obediência. Apoia sua segurança nas coisas da terra, dinheiro, status, bens e o tempo. Então veja só, irmãos, nós estamos aqui por causa da misericórdia de Deus, não é por causa de nós mesmos. Nós não podemos ser presunçosos. A pessoa que é presunçosa, é como está dizendo aqui, ela se torna uma pessoa maligna. Maligna. Então a presunção está no coração do ser humano. Do ser humano. Então, como eu estava lendo aqui, ó, a pessoa presunçosa, ela confia em si mesma, nos seus próprios recursos. Pensa que tudo vai dar certo só porque quer. Só porque quer, a pessoa acredita que vai dar certo. E eu conheço um monte de gente assim, irmão. A pessoa fala assim, não, vai dar certo. Em nome de Jesus vai dar certo. Vai dar certo só porque você quer, só porque eu quero. Não é assim que funciona. Se não for a vontade de Deus, não é o meu querer que vai dar certo. Eu posso pôr o nome de Jesus na situação. Eu posso colocar até em oração, mas sem a direção de Deus. Não é porque eu quero que vai dar certo. Eu preciso aprender a colocar na mão de Deus e saber que se não for a misericórdia dele, eu vou acabar me desviando, eu vou acabar caindo, eu vou acabar saindo fora de Jesus. Por quê, irmãos? Porque eu não posso presumir de mim mesmo. Então a presunção é quando a pessoa tem muita confiança. Então existe coisas, irmão, que as pessoas têm muita confiança, tanta confiança, mas aquilo ali não é confiança. Às vezes as pessoas, você olha assim para a pessoa e diz assim, nossa, a pessoa tem muita confiança no coração dela. Não, aquilo é presunção. É presunção. Você já viu aquela pessoa? A pessoa ela vai sair nesse final de ano e vai encher a cara. Vai beber até umas horas. Depois vai lá fazer culto para Iemanjá na praia, pulando 7 ondas. E aí vai para o fundo do mar. Aí uma pessoa fala para outra pessoa assim, olha, não vai para o fundo do mar não, que está perigoso. Aí o presunçoso vai dizer o quê? Eu sei nadar. Muitos anos eu já sei nadar, eu sei fazer isso. Ele vai para o fundo do mar, o que acontece? Morre. Morre. Por quê? Porque ele presume, ele confia em si mesmo. Ele acredita em si. Então nós, irmãos, não podemos ser presunçosos. Por isso que a palavra diz, não tentarás o Senhor teu Deus. É o que Satanás colocou para Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu és o Filho de Deus, a palavra está escrita que Ele não deixará você tropeçar em uma pedra. Lança-se daqui do pináculo do templo, e os anjos vão te segurar. Jesus falou o quê? Não tentará o Senhor teu Deus. Não tentará o Senhor teu Deus. Por quê? Porque Jesus não era presunçoso. A palavra diz que Ele humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Então o presunçoso, irmão, é aquele que tem confiança em si mesmo. Ele acredita que aquilo que ele está fazendo vai dar certo porque ele quer. Então, é errado ter confiança? É óbvio que não. Mas a confiança que nós devemos ter em Deus. E colocar diante de Deus as nossas coisas, o nosso futuro, planejar o futuro com Deus. Porque se o meu futuro que eu quero não for a vontade de Deus, se o que eu quero para o meu dia de amanhã não é a vontade de Deus, eu quero persistir numa coisa que Deus está dizendo não, porque eu estou presumindo de mim mesmo, que eu acredito que vai dar certo, aquilo vai dar certo, e não funciona dessa forma. Lembra do Titanic? Vocês se lembram? Ele afundou. Afundou por quê o Titanic? O que os caras disseram, que construíram aquele que era o maior navio da época? Nem Deus afundaria o Titanic. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, mandou avisos para eles. Eles foram avisados, não vá por esse caminho, porque existe muitas geleiras aí,
profundas e vocês vão se perder e vocês vão afundar. Eles ignoraram aqueles avisos, ignoraram. E continuaram confiando na sua tecnologia, continuaram confiando naquele poder que existia naquela época. Pessoas ricas, milionárias, foram naquela viagem, porque acreditavam que aquele era o maior navio que existia e que nada poderia afundá-lo. Foi Deus que afundou? Lógico que não. Provérbios 16, 18, se eu não me engano, diz, ou 18, 16, diz: a soberba precede a queda. Então a soberba, a presunção, a altivez, levou aqueles homens a colocarem diante de Deus a sua presunção. E a palavra diz, irmãos, que Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. O soberbo, o que Deus faz com o soberbo? Deus não pode fazer nada, Deus não pode ajudá-los. Mas mesmo assim Deus foi lá e avisou aquelas pessoas que eles poderiam afundar. Mas as pessoas que estavam na frente daquele navio ignoraram. E simplesmente foram adiante, por causa da presunção. Aquele acidente que houve, acho que na Ucrânia, se eu não me engano, Chernobyl, vocês já ouviram falar? Quando uma usina nuclear explodiu e matou e destruiu com as cidades inteiras. A cidade é inabitável até hoje. Até hoje a cidade é inabitável. Por quê? Porque não tem como se morar lá. Por causa da radiação. As pessoas que se aproximaram, quando explodiu aquela usina, as pessoas, antes de explodir, falaram para elas o quê? Olha, vai explodir, vai dar errado. O que as pessoas fizeram? O que elas falaram? Não, pode ficar tranquilo, a gente já tem experiência, isso aqui já aconteceu outras vezes, não vai dar errado, não vai acontecer nada. Explodiu. As pessoas que estavam lá, a princípio não aconteceu nada. Mas logo, nas semanas seguintes, por dentro delas explodiu. Porque a radiação, irmão, faz explodir a pessoa por dentro. Ela é comida viva por dentro. E morreram. Por quê? Porque ignoraram os avisos. Então um presunçoso é aquele que tem certeza das suas coisas, mas não consegue parar para ouvir um só instante. É assim que eu creio, é assim que eu acredito, é assim que eu aprendi, e eu não quero saber de mais nada. Então a pessoa ela perde a humildade, a simplicidade de Cristo. Por quê? Porque a presunção leva à arrogância. Então, irmão, você quer ver? Tem um texto, onde é que está o texto? Lucas, fala do rico insensato. Parábola do mordomo infiel. Deixa eu ver aqui, mas acho que é Lucas 12. Lucas 12, isso mesmo. Olha só, um homem presunçoso, irmãos. Então, um presunçoso, lê de novo, confia demais em si mesmo, nos próprios recursos, na própria força. Então, a pessoa, irmão, ela acorda de manhã, trabalha, ela tem dinheiro para pagar suas contas, ela tem dinheiro, irmão, para poder passear, poder viajar, ela tem dinheiro, irmão, para comprar as coisas que precisa para dentro de casa, não falta coisa nenhuma de essencial para a sua casa, para a sua vida. A pessoa, ela tem as coisas na sua geladeira, no seu armário, no seu guarda-roupa, tanque de gasolina está lá cheio, tem tudo de bom e do melhor. E aí a pessoa, ao invés de glorificar a Deus, ela vai se envaidecer e acreditar que é uma pessoa muito boa, que é boa no que faz, é boa no que é, e não transferir na glória que só pode pertencer a Deus. Por quê? Porque nós somos como uma erva do campo. Que glória tem a erva do campo? Que hoje nasce e amanhã morre, não tem glória nenhuma. Nós temos entendimento de que a misericórdia de Deus é que nos permite estar vivos, comendo, bebendo, nos vestindo. Foi Jesus quem disse: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque os pássaros têm o que comer, as flores são vestidas por Deus, e vós não tem mais valor do que os pássaros, do que as flores? Se o Pai veste as flores, se o Pai dá de comer aos pássaros, não dará muito mais a vós, homens de pouca fé? Então Jesus está dizendo que Ele vai cuidar do seu povo, que vai cuidar dos seus filhos. E isso Ele está dizendo por quê? Porque nós dependemos dEle. Se amanhã você consegue comprar um arroz e um feijão e comer um ovo frito, que é maravilhoso, né, irmãos? Arroz, feijão e ovo frito é muito bom, eu gosto. Se você tem, irmão, para comer, obrigado, Senhor Jesus. Porque tem gente pior do que você. Esse dia eu estava indo trabalhar, irmãos, e estava trabalhando dentro do carro. Esses dias eu olhei dentro do carro, estava 43 graus dentro da van onde eu estava trabalhando. Eu falei, eu estou em Oriximiná. Certeza que eu estou aqui.
Um calor, irmão. Um calor terrível. E aí eu estava dirigindo e tinha um cara, mano, em cima do andaime, rebocando parede assim, ó. Falei, isso aí tá mais sofrendo do que eu. Então, irmão, sempre tem alguém sofrendo mais do que você. Sempre tem alguém sofrendo mais do que você. Então eu não posso ser presunçoso e dizer assim, eu sofro demais. Eu sofro mais do que todo mundo. Não, irmão. Você sofre, mas alguém está sofrendo mais do que você. Alguém está padecendo mais do que você. Alguém está tendo necessidade mais do que você. Alguém está sendo perseguido mais do que você. Então, irmãos, tudo o que sofremos e padecemos não é para a nossa glória, mas devemos sempre render graças a Deus por todas as coisas. Então, o presunçoso, outra coisa aqui é, tira conclusões apressadas, sem certeza, só pela aparência. A presunção é assim, né, irmão? A gente tira conclusões antecipadas. A gente não, irmão, já aconteceu com você? Já aconteceu com você de você tirar uma conclusão precipitada e não era aquilo que você estava pensando? Aí você fala, eu pensava que era isso. Não é assim? Já aconteceu com você? Você já passou essa vergonha? Só eu? Você foi lá e falou assim, olha, é desse jeito, é assim, assim, assado. E depois você descobriu que não era nada daquilo que você pensava. Ou você achava que aquela pessoa era assim, dessa forma, assim, assado. E aí quando você ia conversar com a pessoa, você fala, meu Deus, essa pessoa não é daquele jeito que eu pensava. Porque você presumiu de si mesmo. É uma presunção pensar alguma coisa de alguém sem termos certeza. E às vezes uma pessoa ela tem uma percepção de alguém errada. Eu lembro que uma vez eu estava morando em Minas e umas pessoas, irmãos mesmo, irmãos, chegou para mim e disse assim, ó, tá vendo aquele, não era da igreja, era uma outra pessoa. Sabe aquela pessoa ali? Sei, aquela pessoa é assim, assim, assado. É mesmo, é. Então, algumas pessoas que moravam comigo pensavam mal de uma outra pessoa, que era do mundo lá. E essa pessoa que era do mundo, ele tinha deixado um gado lá, tinha deixado um cavalo, tinha deixado uma carroça lá. E aqueles dois irmãos lá, acho que dois irmãos, não gostavam dele e começaram a falar mal. E o que eu fiz? Eu embarquei nessa. Eu acreditei nos meus irmãos de igreja. Eu acreditei nos irmãos que moravam comigo, que aquela pessoa não prestava. E aí eu comecei a presumir maldosamente daquela pessoa. Eu comecei, como diz aqui, ó, tirar conclusões apressadas, sem ter certeza, só pela aparência. E eu tirei conclusão errada, eu comecei a pensar mal daquela pessoa. Vai dizer que você nunca passou por isso. Você ouve mal, e você acredita que aquela pessoa não presta porque você ouviu, sem tirar suas conclusões, sem ser pela aparência. Aí um dia eu fui conhecer aquela pessoa de verdade. Aquela pessoa, irmão, foi maravilhosa comigo. Me emprestou o gado dele, me emprestou a carroça dele, eu pude eu pude trabalhar com a carroça dele e buscar coisas em outra fazenda. Eu pude fazer isso. Quer dizer, eu fiquei envergonhado diante de mim mesmo, porque eu presumi uma coisa que não existia. Então isso aí acontece com a gente em todo o tempo, e temos que tomar cuidado. Amém, irmãos? Então antes de souber da história, não presuma. Não coloque sua opinião em cima de outra opinião. Porque às vezes uma pessoa vai te falar uma coisa, mas ela está falando da visão dela, e não é a visão de Deus, ou a verdade dela. Não tem isso aí, irmão? Eu estou contando o que eu vi, o que eu acho, é a minha verdade. Mas a verdade é essa? Não, a verdade é daquela pessoa. Mas às vezes, numa confusão, num conflito, numa briga, não é aquela verdade, é a percepção de alguém. Eu acho que foi isso, eu acho que foi aquilo, para mim foi desse jeito, eu me senti dessa forma, mas quando você ouve os dois lados da história, não é aquilo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Misericórdia. Já é esse horário, hein? Olha lá. Lucas 12, versículo 13, irmãos. Ô Tom, você consegue ler para mim, por favor? 12, versículo 13 até o 20. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui.
E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si junta tesouros e não é rico para com Deus. Olha só, a presunção está aqui, ó, no versículo 19, todos juntos. Como é que diz aí? E direi a minha alma: alma, tens em depósito muitos bens. Está aqui, a presunção é essa. Esse homem aqui, ele era um bom empresário? Era ou não era? Era. Ele planejou bem as coisas? Planejou bem as coisas. Ele era inteligente? Era. Era sábio? Era. Ele era gastão? Não, ele era econômico. Não é o que o mundo mais quer? Não é uma pessoa assim? É, irmão. São as pessoas que as pessoas hoje mais seguem. Esse aqui era o coach da época de Jesus. Como ganhar dinheiro fácil. Fácil não, mas como ganhar dinheiro. Como aumentar a sua fortuna. Essa pessoa aqui estava preocupada com o quê? Com o seu futuro, mas esse futuro estava sem Deus. O futuro dele estava garantido sem Deus. As coisas sem Jesus. Então a pergunta vem: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Então, irmão, veja que o presunçoso, ele vai presumir de si mesmo, e vai deixar Jesus de lado, vai deixar Deus de lado, vai tomar decisões baseadas no quê? Na sua presunção. Então, a pessoa presunçosa, ela confia no quê? Na sua saúde, ela confia no seu dinheiro, ela confia em si mesma, em todas as coisas. Confia em si. E nós não somos chamados para confiarmos em nós mesmos. Nós temos que saber que são as misericórdias de Deus é quem nos sustenta, que nos ajuda. Irmãos, eu venho para a igreja, não é porque eu sou pastor. Eu sou pastor, oraram. Aliás, eu nem queria ser pastor, na verdade. Eu nem era, na verdade. Os irmãos começaram em 2016 a falar: irmão, os irmãos estão perguntando, essa igreja não tem pastor, não sei o quê. E começou a falar: não, mas fala que tem um irmão que está na frente da obra, está tudo certo. E aí foi aumentando mais irmãos, foi aumentando mais igreja. E aí os irmãos foram conversando, outros irmãos foram perguntando, as irmãs falaram: então tá bom. Mas eu digo para os irmãos, eu resisti uns 6 meses ou mais. Eu não queria, tinha vontade. Tinha, entre aspas, importância de ter o título, né, ou nome. Não. O negócio é pregar a palavra. Pregar o evangelho. Mas, enfim. Mas eu venho para a igreja e venho nos cultos, não é desde quando... Não, mano. Eu sirvo a Jesus desde o dia em que eu criei, desde o dia que eu me batizei, desde o dia que eu participei, desde que o dia falei: põe meu nome aí. Põe meu nome aí. Mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida, na igreja, eu não deixei de ir para os cultos, eu deixei de buscar a Deus, não deixei de orar. Não, nenhum momento. Por quê? Porque eu sei, irmãos, e eu não posso presumir de mim mesmo, que conhecimento, entendimento, pregação, forma de pregar, facilidade nas palavras, isso daí, irmão, não garante ninguém. Isso aí não me garante. Não me garante salvação, não me garante vida eterna, nada disso. Então eu venho para os cultos, eu venho para a oração, eu estou nos cultos constantemente, sempre que posso. No dia que eu não posso, não posso, mas eu procuro estar firmado com a igreja, com os irmãos. Por quê? Porque para mim, isso é muito importante.
E se eu deixar isso de lado, irmãos, eu vou entrar no campo da presunção. E o que é presunção? É achar que eu consigo, longe, afastado dos meus irmãos. Isso é presunção, para mim. Então eu não quero cair jamais nesse pensamento, nesse sentimento. Eu sempre quero acreditar o quanto eu preciso de estar com os irmãos. E que sozinho eu não posso absolutamente nada. Então, irmãos, às vezes que eu não consigo vir, eu sinto a falta. A falta. Eu não vou presumir de mim mesmo, achando que não tem nenhum tipo de problema. Assim como esse homem, ele não achava importante ter Deus na vida dele. E quando eu falo não ter Deus, eu preciso ir mais profundamente. Eu digo não ter Deus é não ter os irmãos. Porque quem não ama o irmão que vê, como pode dizer que ama a Deus que não vê? Então, estarmos juntos é importante, é fundamental, é necessário. Por quê? Porque isso traz a dependência também diante de Deus. Então, irmãos, nós devemos tomar cuidado para que nós não venhamos nos tornar independentes de Deus, independentes da igreja, porque hoje as pessoas elas estão crescendo cada vez mais, achando que não há nenhuma necessidade do corpo de Cristo, da igreja, de irmãos, de ceia e por aí vai. Então nós não podemos estar com pensamentos presunçosos, achando que tanto faz como tanto fez. Se der, deu. Se não der, Deus entende. Deus não entende. A presunção na mente do ser humano hoje é tão forte que as pessoas acreditam que andar do jeito que Satanás gosta, haverá no final uma brecha para ser salvo. Não haverá, em hipótese alguma. As pessoas têm que entender que, quando as pessoas estão fracas, abatidas, sem força, sem ânimo, para seguir com Cristo, existe um tempo de misericórdia para se acertar, mas não havendo um acerto, ficarão de fora. Ficarão fora. Aquele dia será apartado as ovelhas dos bodes, porque somente aqueles que perseverarem até o fim podem entrar no reino dos céus. A presunção do ser humano fará ele ser enganado naquele dia. Naquele dia o ser humano vai dizer: Senhor, Senhor, profetizamos nós em Teu nome fizemos muitas maravilhas, em Teu nome fizemos isso, aquilo outro. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A presunção leva a pessoa a acreditar coisas que não existem. Você já viu pessoas assim? Elas acreditam em coisas que não existem. Você fala, essa pessoa é xarope. Ela acredita num negócio que não existe. Não é que ela é inovadora, nada disso. Ela confia em algo, põe o nome de Jesus em vão. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, ó, isso aqui vai acontecer, isso aqui vai dar certo, mas não tem fundamento. É uma coisa que você vê que não vai dar certo, e a pessoa fala, eu digo, em nome de Jesus vai dar certo. Então usa-se o nome de Jesus em vão, através da presunção, de acreditar que vai dar certo, porque eu acredito que vai dar certo, não porque Jesus disse que vai dar certo. Porque se Jesus disser assim, irmão, continua e vai. Irmão, fecha os olhos e vai. Vai, porque Ele confirmou. Ainda que tudo pareça que vai dar errado, mas se Jesus Cristo disse, então vai. Não é o que eu acho. Amém, irmãos? Para isso precisamos do dom do discernimento. O dom do discernimento de espírito faz eu entender o que é a voz do diabo e o que é a voz de Deus. Então, quando nos falta o discernimento, a gente acaba errando, dando passo errado. Então, eu não posso viver, irmãos, independente de Deus como esse homem. Tem um louvor que fala sobre isso. Claudio, aquele louvor lá, independente de Deus. Para os irmãos, não sei se, você já cantou esse louvor aqui? Já cantou? Não lembro, né? É melhor não presumir, né? É melhor cantar. Então, irmãos, a gente não pode sermos independentes de Deus. O que é uma pessoa independente de Deus, irmãos? O
que é uma pessoa independente de Deus? Ela não depende de Deus. O futuro depende de Deus? Não. O futuro é eu que mando, o futuro é eu que determino, o futuro sou eu que faço. Então, irmãos, a gente precisa aprender a colocar diante de Deus todas as coisas. Todas as coisas. Amém, irmãos? Então, que nós possamos tomar cuidado com essa tal de presunção na nossa vida. Vou ler de novo aqui, irmãos. Os irmãos se preparam ali. Presunção é o que fala ou age com orgulho, achando que sabe tudo. A gente não sabe? Não sabemos de tudo. Confia demais em si mesmo, nos próprios recursos ou na própria força. Tira conclusões apressadas, sem certeza, só pela aparência. Se acha grande demais, ou melhor, ou mais importante do que realmente? Irmão. Irmão, isso aqui é terrível, irmão. Mas é melhor não deixar para continuar terça-feira, né? Que dia? Quarta. Então, quando eu falar terça, é porque eu estou falando quarta, entendeu? Sempre que eu falar terça, significa quarta. Tá certo? Não. Vamos louvar, irmão. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos? Preste bem atenção nesse louvor, né, irmãos? conforme a sua semelhança, para ser pai de uma grande família, de muitos filhos para sua glória. Maior pecado é viver dependente de Deus. O problema do homem é continuar dependente de Deus, pois quem faz o que quer e vive como quer, vive em Adão, debaixo de maldição. O maior pecado é viver dependente de Deus. O problema do homem é continuar dependente
E aí, irmãos, em Adão ou em Jesus? Qual é a nossa decisão? Viu que viver independente de Deus é estar debaixo de maldição. Qual é a maldição? É viver uma vida presunçosa, achando que podemos alguma coisa sem Deus, podemos alguma coisa sem um corpo de Cristo, quando na verdade não podemos nada, irmãos, absolutamente nada. Então muitas vezes nós pensamos de uma forma presumida, muitas vezes. Então é uma coisa que nós devemos pensar, meditar e ver quantas vezes nós tomamos decisões sem Deus estar lá. Quantas vezes nós queremos fazer coisas onde Deus não está lá. E às vezes aquilo que queremos fazer não testifica no coração do esposo, da esposa, de outras pessoas. Então nós temos que fazer aquilo, irmãos, que Deus quer que nós venhamos fazer. Então vamos louvar mais uma vez, irmãos. E ver a importância desse louvor, que a vontade de Deus é que nós sejamos semelhantes a Jesus. Mas o pecado, irmão, ele deixa a gente totalmente disfuncional, torto diante de Deus, de uma forma em que nós desagradamos a Deus. E Jesus veio para nos salvar, para nos tornar dependentes. Que toda a independência de Deus saia da nossa vida, saia do nosso coração. Nós temos que pedir a Deus que nós possamos entrar esse ano, irmãos, dependentes de Deus, precisando de Deus, em nome de Jesus. O maior pecado é viver independente de Deus. O problema do homem é viver independente de Deus, fazendo o que quer, vivendo como quer, sem Deus no coração, de rumo sem direção. E esse é o pecado de Adão, essa foi sua decisão, tornou-se infeliz, fazendo o que quis. O problema não ficou somente em Adão, todos os demais herdaram essa maldição. Independente de Deus, ignorando o projeto de Deus, qual fez o homem a sua imagem, conforme a sua semelhança, para ser pai de uma grande família e de muitos filhos para sua glória. Maior pecado é viver dependente de Deus. O problema do homem é continuar dependente de Deus, pois quem faz o que quer e vive como quer, vive em Adão, debaixo de maldição. O maior pecado é viver independente de Deus. O problema do homem é continuar dependente de Deus, pois Deus enviou Jesus, o único que conduz o homem que se perdeu novamente ao projeto de Deus.
Adão a maldição, em Jesus a salvação. Qual em Jesus, qual a sua posição? Em Adão a maldição, em Jesus a salvação. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, Deus abençoe, derrame graça sobre nossas vidas, que haja luz e houve luz. Amém, irmãos? Então, terça-feira não haverá culto aqui, né, irmão?